Boa tarde, comunidade Joas. Estamos aqui novamente no nosso podcast, o Pod Joas. Hoje recebendo uma visita ilustre aqui, a professora Elaine, que vai dar uma aula para nós. Tudo bem com você? Como é que vai? Tudo bem, Laís? Tudo. Tem algum recadinho para nós? Antes de iniciarmos, vamos passar alguns recados, algumas mensagens referente à escola, que é a da Prova Paulista, né? Eu vim falar da aplicação da Prova Paulista. Para os quintos, nonos e terceiro ano do ensino médio, o primeiro dia vai ser 31/3 e o segundo dia vai ser 1/4. Para os sextos anos, nonos e segundo ano do ensino médio, o primeiro dia vai ser 2/4 e o segundo dia vai ser 3/4. Para os quartos, sétimos e primeiro ano do ensino médio, vai ser 4/4, e o segundo dia vai ser 7/4. Aí, para o ensino fundamental dos anos iniciais, o quarto e o quinto ano vão ser 30 questões por dia. Para o ensino fundamental, do sexto, sétimo, oitavo e nono, vão ser 40 questões por dia. E os ensino médios vão ter 45 questões por dia. São essas as datas do... O que eu falo depois? É o Christian que era pra falar, ele tá moscando Eu aí. tô achando que você ia falar, eu achei que Não, você eu ia já tinha continuar. terminado, aí eu fiquei pensando aqui em falar. Então tá Eu bom, achei que era você. Não, você terminou, tudo bem. É só isso mesmo, os recados? Tem mais algum? Não, só Então, isso. gente, é o seguinte, hein? Semana que vem, Prova Paulista. Pega esse final de semana para estudar, né? Vamos fazendo a revisão, tá bom? E antes de iniciarmos, eu quero fazer uns agradecimentos também para a turma dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, os nossos seguidores. Tem uma galerinha aí que nos acompanha, uma galera assídua mesmo, que são o nosso fã-clube, principalmente do quinto ano, quinto A e quinto B, sexto, sétimo, oitavo e nono. Um abraço especial para vocês, tá bom? E também agradecer aí a todos e a nossa querida participante aqui, professora Elaine, que daqui a pouco ela vai começar a falar sobre um tema importante, que está na ordem do dia, né, que é sobre letramento racial, tá? Mas antes disso, roda a vinheta! Então estamos de volta aqui, vamos começar então iniciando aqui. Professora Elaine, obrigado pela visita aqui, por tirar um tempinho. Antes da gente começar aí com as nossas exposições aí, fazer os nossos questionamentos desse tema, eu queria que você se apresentasse para nós. Tem muitos que não conhecem ainda a professora Elaine. Ela está atuando aqui na sala de leitura, mas tem um currículo muito bom, uma pessoa preparada, né? Tem um repertório muito bom que eu sei. Queria que você se apresentasse um pouquinho para nós, por favor. Boa tarde. Quem tá dizendo isso é ele, tá? Não sou eu, não. Eu sou Elaine, sou professora há 19 anos e estou na área pública há 14 anos. E sou formada na parte de educação especial, sou intérprete de Libras. E o que mais? Você quer falar? Você é professora de geografia, ela não quer falar, ela é muito... Eu sou professora de geografia e sou professora dos pequenos, do ensino fundamental 1. Tenho uma turma, nesse ano eu tenho uma turma de terceiro ano, dos pequenos na prefeitura, e aqui no período da tarde eu estou aí na sala de leitura, como professora da sala de leitura. Legal, ela é muito modesta, né? Ela quer falar, ela tem outras formações também, mas vamos deixar isso por decorrer. O Christian. Então, gente, o Laís, quer começar a fazer os questionamentos para ela? Tem algumas perguntinhas aí, porque depois a gente vai destrinchar e vamos aproveitar, porque hoje, gente, vai ser uma aula. É um podcast aula, porque além da pauta ser muito relevante e importante, né, que está na ordem do dia, é muito atual, a gente vai desnaturalizar ou tentar desnaturalizar, né, professor, desconstruir algumas coisas que ainda são colocadas aí na educação, na sala de aula, na escola, enfim, em todos os ambientes aí, seja profissional e também na comunidade, a gente vê. Então a gente vai tentar informar algumas questões, né? Mas pode começar, Alex.
Eu vi que você falou sobre as Libras e eu queria saber como que você entrou e teve curiosidade nesse ramo. Então, na verdade, a língua de sinais, eu me interessei quando eu estava no segundo ano de faculdade, porque a minha formação inicial é o magistério. Então, eu fui da última turma do Cefam, que era um curso específico no ensino médio que a gente fazia e tinha uma parte que era só voltada para a educação. E minha mãe, desde sempre, falava que eu devia trabalhar com educação especial. Minha mãe também fez magistério, começou a cursar o magistério, mas parou porque engravidou de mim. E quando eu ingressei no magistério, ela sempre falou isso, que eu tinha que pegar um rumo aí na área da educação especial. Só que eu nunca achei nada que me interessasse. E no curso do magistério, eu tive uma professora que ela foi muito clara em relação a crianças com deficiência. A gente tinha uma matéria específica sobre isso e ela falou que você tem que ser muito sincero com você mesmo, porque se é uma área que você entra só para ganhar dinheiro, ou se você tem nojo de criança que baba, de criança que faz as fezes na roupa, não entre, porque você vai maltratar uma criança por nada. Então é melhor você não entrar, ter essa consciência e não entrar nessa área. E até então não tinha nada que me despertasse o interesse na área da educação especial. E quando eu entrei na faculdade, eu tive um semestre de Libras. E aí eu procurei um curso por indicação mesmo do professor da faculdade. Eu fiz um curso, fui fazer um curso no Instituto Série. E quando eu finalizei o curso, me convidaram para dar aula lá. Então eu trabalhei durante um ano na escola de surdos, porque tinha o curso de Libras e também era uma escola voltada para surdos. E eu fui trabalhar lá, e que eu peguei fluência, que você aprende, né? Vai conviver de fato no meio da comunidade surda. E depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar como intérprete de Libras no estado. Passei aí 10 anos como intérprete educacional. Nesse meio tempo eu trabalhei também como intérprete do curso de Direito na Universidade Estácio. E isso te dá um repertório muito grande, né? Você aprende muitas coisas, você tem uma amplitude em relação à deficiência muito grande. E com o tempo eu fui me interessando por outras deficiências, por outros transtornos, e foi aí que eu fiz a pós em deficiência auditiva e em AEE, um atendimento educacional especializado, que é mais amplo, né? Ele não discute, porque a pós em deficiência auditiva, ela foca muito no surdo, na surdez, nas questões do surdo. E a pós em AE, ela te dá uma amplitude, ela trabalha vários transtornos, várias deficiências, então você passa a ter uma visão maior sobre várias questões. Entendi. Como isso influenciou na sua carreira de professora hoje? Então, muda muito a nossa visão, né? Porque mesmo os alunos que não têm deficiência ou que não têm um transtorno, você passa a ter um olhar diferenciado para esse aluno. Porque a gente sabe que, além do transtorno, tem questões sociais que interferem diretamente na aprendizagem de um aluno. Então, por exemplo, um aluno que passa fome, ele não vai aprender, não vai absorver os conteúdos escolares da mesma maneira de um aluno que está alimentado. Então, você passa a ter uma visão fora ali da bolha normal escolar do que é o seu aluno. E isso vai para além da escola, né? Ultrapassa muito a escola, saber das questões familiares dos alunos. Eles gostam de falar, mesmo os grandes, mesmo vocês gostam de falar da vida de vocês, de discutir coisas, de expor coisas que às vezes em casa vocês não têm essa abertura. Isso ajuda até colabora até com o professorado, né, professora? Sim. Porque a gente tinha, né, pelo menos se tinha uma cultura antigamente, de que o professor ia para a sala de aula e aplicava conteúdo. Hoje não mais isso, né, porque tem essas questões mesmo que o professor precisa ficar atento, né, tem um olhar, né, nessa questão de algum aluno ter algum transtorno, algum problema, que muitos carregam problema de casa, né?
Então é um olhar até para o professor, mesmo que não seja especializado, mas quem está ouvindo, né, quem é da área, né, é interessante, é importante ter esse olhar, né? É o famoso currículo oculto, né? Que você ensina indiretamente. E às vezes ali num diálogo você consegue descobrir muito mais sobre o seu aluno do que numa aula inteira aplicando um conteúdo. Exatamente. Aí a questão da aprendizagem, ela até flui, né? Pode fluir melhor, né? Bem melhor. E como foi sua experiência de dar aula? Quais foram os maiores desafios e aprendizados? Olha, acho que o meu maior desafio da aula foi na escola particular, porque eu não tenho a mesma visão da escola particular. Então, o que me engessou muito em relação a isso foi não ter um tempo para poder ensinar para o meu aluno que ele não entendeu. Então, tinha um método, eu tinha que seguir, e quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, ficou para trás. E isso me deixava muito angustiada, porque eu não tinha esse tempo para parar a minha aula e tentar achar ali um outro meio para atingir aquele aluno. Eu não tinha esse tempo, por exemplo, para conversar com o aluno, para saber da vida dele, para saber além do ambiente escolar, quais eram as dificuldades, preparar um diagnóstico, né? Sim, as necessidades profundas dele. E mesmo as pessoas falando muito mal da escola pública, a escola pública te dá essa amplitude. Você consegue conversar, dialogar e achar um caminho para atingir aquele aluno de outras maneiras, com outras práticas. Apesar de termos aí muitas demandas, né? Mas é como você falou, nós temos ainda essa abertura, né? Um pouco de autonomia para ter esse diálogo mais com o estudante. E a gente teve uma conversa semana retrasada e a gente preparou algumas perguntas aqui para você sobre essa conversa que a gente teve. Uma delas é: como foi a experiência de dar aulas para os alunos surdos do ensino fundamental 1? Qual foram as maiores satisfações e dificuldades? Então, a maior barreira foi a língua mesmo, porque eu tinha acabado de concluir o curso e criança, principalmente os menores, quando eles adquirem aí, eles se apropriam da língua de sinais, nossa, eles vão embora. Então, para você entender, para você acompanhar, foi muito bom. Foi uma experiência que agregou muito na minha vida. Eu acho que foi o momento que, de fato, eu aprendi a falar com a língua de sinais, mas é bem desafiador, assim, essa barreira, principalmente para os menores, porque eles não têm essa questão de calma, eu não entendi. Eles acham que você tem que entender, é uma criança, né? Mas foi muito bom. Acho que foi uma das melhores fases aí. Pessoal, isso aqui é só introdução para falar do currículo dela, viu? É só uma breve introdução, porque o tema, nós vamos iniciar com o tema aí, falando do letramento racial, mas só para fazer um parênteses aí sobre Libras, a linguagem de sinais, língua, né? Ela deveria estar, né, nesse currículo nosso, né, professora? Porque, na verdade, na lei, ela está lá como, acho que, se eu não me engano, é a língua principal. Na verdade, a Libras, ela é a primeira língua do surdo. Sim. E o português, na modalidade escrita, é a segunda língua. Então, a Libras é a nossa segunda língua, porém, não é ensinado em escola, é um acesso muito difícil. Então, nós costumamos dizer aí que o surdo é um estrangeiro dentro do próprio país. Porque uma coisa é você estar no meio de pessoas surdas, e outra coisa é você ser o único surdo dentro de uma escola, onde ninguém sabe Libras e onde o seu único apoio é o intérprete. Então, se o intérprete falta, como que fica esse aluno? Como que ele se comunica? Entendeu? Então, acaba tendo uma limitação, nós ainda temos barreiras muito grandes, já evoluímos muito em relação a isso. Acho que a pandemia aí deu um caminho muito grande, porque a maior parte das lives, de shows, tinha um intérprete, então deu uma vazão muito grande, porém nós ainda temos assim, uma defasagem enorme em relação a isso.
Sim. Bom, partindo para o tema agora, letramento racial, a primeira pergunta que eu te faço, professora, é sobre o conceito. Explica para a gente um pouquinho o que quer dizer esse conceito, letramento racial, e qual a importância dele hoje. Então, o letramento racial, ele é um conjunto de práticas pedagógicas com o objetivo de trazer a conscientização sobre a estrutura racial em que a gente vive. Então, esclarecer a importância dele é mostrar, criar essa empatia e essa conscientização do que o racismo gera nas pessoas negras e o que você pode fazer para melhorar e combater o racismo. Então, por exemplo, a gente ouve muito a frase: não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. E muitas pessoas se questionam em relação a isso. O que é ser antirracista? Entendeu? Eu não sou racista, mas o que é de fato ser antirracista? E compreender, ter o letramento racial já é um passo muito grande para ser antirracista. Porque é aí que você começa a pensar em práticas e soluções para, de fato, combater ativamente o racismo. Esse letramento, na verdade, é uma espécie de conscientização, a base para se entender o porquê e também as pessoas saberem que o racismo, ele tem essa estrutura, mas muitas vezes as pessoas não se veem, né, nesse ambiente, né, que é histórico, né, ele é uma produção histórica, e o letramento ele então colabora com isso, né, com essa questão de você puxar ali nas origens. É que né? o letramento ele vai trazer a perspectiva da comunidade negra, porque nós temos uma história e essa história ela é uma história eurocentrada. Então ela é contada para nós a partir da visão do colonizador, dos europeus. Ela não é uma história contada a partir do povo brasileiro e do que foi constituído do povo brasileiro. Nós não contamos a nossa própria história. Então eu comentei até com você essa semana, né? Sim. Pô, a gente estuda o feudalismo e não teve feudalismo no Brasil, sabe? Então a gente está estudando A gente história, estuda muita história europeia sim, ainda, que né? não é nossa. E infelizmente isso refletiu muito nessa estrutura racial, nessa estrutura de discriminação que nós temos hoje no Brasil. E vai ser muito tempo para desconstruir. O letramento ele veio para também desnaturalizar algumas falas também, né? Sim. Que muitos costumam ainda reproduzir, que eu costumo falar, né? Que agora que a gente está vendo isso, tentando agora, porque se sabe que tem o letramento racial, a questão de ser antirracista, mas ainda existem algumas falas e alguns comportamentos que reproduzem mesmo inconscientemente. Nós falamos também sobre o racismo recreativo, né? Porque isso colabora para reproduzir, né, professor? Sim, muito. Eu acho que a forma que mais se perpetuou o racismo no Brasil e uma das mais difíceis de derrubar até hoje é o racismo recreativo. Então, eu falo muito isso, já falei para várias pessoas, que se eu tivesse alguma relevância social, a primeira coisa que eu falaria para pessoas negras: não entre em reality show. Porque nós sempre viramos motivo de piada, sempre usam pessoas negras para acabar mesmo com a finalidade de diminuir a comunidade negra, nunca de exaltar. Então nós tivemos várias experiências aí que foram bem ruins. Eu acho que eu não acompanho o Big Brother, mas eu acompanho as redes sociais aí. Eu vi inclusive que um dos patrocinadores lançou uma campanha ali falando de uma participante e relacionada ao odor, ao mau cheiro. E é uma participante negra.
A participante que é loira, ele atribuiu outra coisa, ele não colocou dentro dessa perspectiva do mau cheiro. E a questão do mau cheiro de pessoas negras também é uma questão histórica. E esse é o racismo recreativo, que muitas vezes acaba passando, simplesmente passa. Muita gente se apropria ali achando que está engraçado, que é uma coisa divertida, e não é, é um racismo. É um ataque direto. Eu vi que as páginas da participante se posicionaram contra, reclamaram, não sei se tiraram do ar, se pararam de vincular, mas é uma coisa muito desagradável. E que é cultural. É cultural porque vai se reproduzindo como se fosse uma coisa assim. Foi sempre assim, né? Vai naturalizando sem conhecer a origem de tudo isso, né? Porque vendo o negro sempre como o inferior, né? O inferiorizado, né? Mas a questão também tem aí que inclusive a gente estava conversando, né, também esses dias, professora, é a questão também relacionado também à reparação, que muita gente fala que é exagero, ou é mimimi, porque se a gente conhece, se a gente sabe como é que foi produzida a nossa história, como é que foi, né, fundado, pelo menos o Brasil, né, de uma forma tão violenta, né, a gente começa a ter um olhar diferente, ou pelo menos um princípio de conscientização de que para se mudar algo, para se transformar algo, principalmente se transformar a questão racial, do racismo, precisa se parar com certas palavras ou atitudes que ajudam mesmo a reproduzir. Uma delas, assim, que é uma reparação histórica, né, que aí eu vou entrar na questão de políticas públicas. Sim, as cotas. As cotas, só que se fôssemos uma população preparada, bem educada para se mudar de uma forma mais, digamos, civilizada, não sei, talvez não precisasse, mas elas são importantes porque faz parte de uma reparação histórica, né, professora? Então, mas eu acredito que para mudar, o que muda de fato a história é você conhecer a história. Então, por exemplo, a história do negro no Brasil, ela não é uma história conhecida. Porque o que nós aprendemos na escola, a base que nós aprendemos na escola é: quando começou a escravidão, o negro brotou do chão e se tornou escravo. É isso. E sempre vendo de uma perspectiva violenta, sim, feia, né? E uma questão assim, eles viviam em África e foram trazidos para cá e viraram... É isso, sabe? O negro, ele não tem história. Não fala do que era em África. Não, ele tem história, mas não é contado. Não, ele não tem história. No Brasil... no Brasil não tem. Ele não tem história. Porque essa história que é contada no Brasil tem uma visão extremamente eurocentrada. Sim. E para o europeu, o negro só nasce, só brota do chão quando começa a escravidão. É a perspectiva Tirando o regime escravocrata, não existe negro inteligente, não existem reis, rainhas, e tudo isso existiu. Claro. Entendeu? Eu tenho 38 anos. Eu nunca aprendi na minha vida escolar sobre um rei e uma rainha negra. Eu nunca aprendi na minha vida escolar que o cara mais rico do mundo é um homem negro até hoje. Se você pesquisar lá sobre o Mansa Musa, ele é um homem negro. Aonde ele passava, ele mudava o PIB, ele mudava toda a riqueza do local. E ele viajava com muita gente, entendeu? E não se fala disso. Então, até para uma criança se identificar, é muito difícil. A gente fala aí até para vocês entenderem melhor da questão do ser retinto e não ser retinto, que foi o que eu conversei com vocês aí. Então, eu sou uma mulher eu faço parte da comunidade negra, porém eu sou uma mulher preta. Por quê? Eu sou uma mulher retinta. Então, no seu caso, você é da comunidade negra,
porém você é menos retinta, então você não é uma mulher preta. Tem essas diferenças. E quando a gente leva isso para o âmbito mais amplo, vai ficando muito pior. Porque aí a pessoa que é a morena, ela não quer ser colocada na comunidade negra, porque tem toda essa questão da discriminação. E o racismo dói, gente. Por mais que as pessoas não acreditem, o racismo dói. O racismo fere a gente diretamente. Então são várias questões que uma pessoa negra não quer se identificar com isso. Ela não se reconhece. Não, né? não é que ela não se reconhece, ela não quer se reconhecer. Não quer. Ninguém quer se identificar com uma coisa ruim. Ninguém. E a partir do momento que você, enquanto escola, coloca para um aluno que o único papel do negro no mundo foi ser escravizado, você não vai querer se identificar com isso. A própria escola está reproduzindo Sim. muitos Sabe? cenários. Por que toda menina quer ser a princesa da Disney? Eu pergunto para vocês aqui, vocês conhecem alguma rainha africana? Não. E aí, com quem que você quer se identificar? Vocês têm algum padrão de princesa da Disney? Loira, olho azul? Não, os Nós padrões, não temos. os padrões da branquitude existem aos milhares. Então, só que a escola, ela está perpetuando isso. Quando você nega toda essa história, quando você nega que existiram sim reis, rainhas, negros, você está negando. As pessoas não querem se identificar, entendeu? É muito triste isso. Eu tava até discutindo na outra escola que eu trabalho e falando sobre isso. Pô, você vê vários meninos brancos, quando são pequenos, serem chamados de, sei lá, você é o Homem-Aranha, você é como que é o Capitão América. Mas você não vê nenhuma criança negra ser chamada de Pantera Negra. Mas você vê ele ser chamado de Pelé, de Cirilo. Por quê? E fica também com uma conotação aí bem estereotipada, né? De uma coisa não muito... E nós, legal. enquanto escola mesmo, a gente se perde muito nesse discurso. Então, uma coisa que eu costumo falar muito, principalmente para os professores que têm muita dificuldade de entender a questão racial. Um aluno branco chama o outro de macaco. Aí, quando o professor vai relatar isso para a direção, para a gestão da escola, para qualquer outra pessoa, ele fala o quê? Mas foi brincadeira. Ele chamou o fulano de macaco na brincadeira. Só que se esse aluno negro levanta e dá um soco no outro, o professor não vai falar que foi brincadeira. Ninguém vai ver como uma reação E aí, como que fica? Porque se for assim, então o menino negro pode sair socando todo mundo e falar que é brincadeira. E ele foi chamado na brincadeira. Por que ele não pode ir lá e agredir o outro na brincadeira? É o famoso racismo recreativo. Sim, entendeu? Então, quando a gente fala do ser antirracista, é isso. É você saber identificar ali um momento que está ocorrendo um ato de racismo e intervir ali. O que você pode fazer para parar isso? E é pensar exatamente o que essa situação pode escalonar. Então, se esse menino negro, de alguma maneira, ele foi ferido, aquilo doeu nele. E também tem um contexto histórico. Pessoas negras foram animalizadas, entendeu? Tanto que quem corroborou muito com a questão da escravidão do negro foi a ciência e a medicina. E a ciência e a igreja, né? Que ajudaram muito, foi a base que ajudou a convencer as pessoas, a própria população negra, de que ela tinha que ser dominada, que os negros não tinham inteligência. Poxa, por isso que negligenciam toda uma história antes da escravidão. Tem muitas questões que muitas pessoas falam, se questionam sobre a escravidão, porque o regime escravocrata, ele existe desde sempre. Se você pegar a Bíblia, desde sempre existiu a escravidão. Mas a diferença é que a escravidão do negro não foi só uma questão de trabalho,
A escravidão das pessoas negras, escravizar pessoas negras, tinha o objetivo de acabar com a autoestima, de fazer a pessoa desacreditar dela, do potencial dela. Então, quando você pega aí, por exemplo, a história da matemática, que fala dos grandes matemáticos, da história da filosofia, os caras moraram durante muito tempo em Kemet. Kemet hoje é conhecido como Egito. O berço da civilização é a África. Então, muita gente, a maioria dos matemáticos, foram estudar lá. Pitágoras viveu durante 20 anos em Kemet. E na história dele, ninguém cita isso. Ninguém cita que ele aprendeu de uma população negra. Inclusive, a própria filosofia Sim. se iniciou lá. Ninguém fala disso. Ninguém fala que a biblioteca mais antiga do mundo é de Alexandria, África. Ninguém te fala isso. Entendeu? E quando você vai pesquisar, quando você vai estudar sobre as coisas, geralmente as pessoas descolam da África e colocam como se fosse em outro lugar. E não uma é. visão grega, europeia, que ainda está muito inserida nos livros, e a gente, eu falo a gente no seu caso, né? E agora eu estou aprendendo com você, porque isso aqui é uma verdadeira aula, a questão do letramento racial, ela existe para apontar, né? Sim. E informar, olha, está aqui. O letramento racial é também essa conscientização, é para contar a história da população negra. Sim. O negro não nasceu escravo, ele foi escravizado. Entendeu? Mas ele ajuda na questão aí pedagógica, até na questão da história, né? Sim, porque você passa a contar, as pessoas passam a entender que tudo teve um motivo. Então, ali, para iniciar a escravidão, para justificar que pessoas negras tinham que ser escravizadas, a ciência falou que o cérebro do negro, ele é assim, assim, assado. Então, é um cérebro menor, ele não consegue pensar sozinho. Você tinha rei, tinha rainha. Então, você tinha, sim, que arrumar um meio de justificar que ele tinha que ser escravizado, que a pessoa negra tinha que ser escravizada. Entendeu? Por isso que tem a questão de acabar com a estima da pessoa, de fazer acreditar que você não tem inteligência para mandar, você tem inteligência para ser comandado. E também tem um outro, só que você está falando de história, né? Então eu lembrei de alguns fatos, que é claro que foi uma produção para fazer com que exista, né, essa crença de que o africano é inferior, só que a partir da exploração, né, dos grandes navegadores europeus que invadiram a África, isso também foi para justificar o saque, né, de toda essa exploração e o roubo que fizeram, que saquearam a África. Sim. Saquearam. A África é uma coisa assim, é o horrenda. capital. Se você vai nos países europeus, tudo que tem ali nos museus, toda a riqueza deles veio daí. Eles acabaram com a riqueza africana. E isso ajuda a contar, a gente está falando de um tempo lá atrás, mas ajuda a explicar o contemporâneo, porque Sim. tem muito país aí, França, Inglaterra. A Inglaterra é um tomaram, país que se fez ali. Se fez pela em cima exploração. Da exploração negra. Pelo roubo mesmo. Entendeu? Pelo Sim, saque. pelo roubo. Acabou com É a mesma coisa quando você fala da vinda dos negros da África. Tem toda uma romantização, gente, eles foram sequestrados. Se você está na sua terra, alguém te tira de lá e te leva para outro lugar para trabalhar, isso é sequestro. Com certeza. Você não veio porque te trouxeram, não, você foi sequestrado. Entendeu? É uma violação de direitos enorme. Então tem uma série de coisas que aqui no Brasil, diferente da questão do negro nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi se construindo uma história que ela se perpetuou muito bem, foi muito bem amarrada, a ponto de pessoas negras acreditarem que elas são inferiores e que se elas tiverem aí uma pequena ascensão social, o que elas têm que fazer é ir lá e pisar na cabeça de outros negros, porque pessoas negras são inferiores. Entendeu? Infelizmente, a gente ainda tem isso.
E o fato de nós sermos negros não significa que nós não somos atravessados pelas questões raciais. Então, nós também fomos criados numa estrutura racista, nós também reproduzimos racismo. Isso é uma coisa natural, porque a gente está dentro dessa estrutura. E o letramento racial, ele não é só para pessoas brancas, ele traz essa compreensão para nós também. Então, quando a gente fala, por exemplo, das cotas raciais, eu já ouvi muito negro falando mal de cota, muito político negro falando contra as cotas raciais. Pô, quando aboliram a escravidão, pessoas negras passaram muito tempo sem direito. O direito de estudar foi negado. Você não podia estudar. Você não teve a opção de querer ou não. Você não podia, você era proibido de pisar dentro da escola. Tanto que uma das pessoas aí, que é um grande nome, uma grande referência negra, é o Luiz Gama. Porque o Luiz Gama foi um advogado que ajudou ali a conseguir a carta de alforria de muitos negros. E ele, junto com a irmã, tinha uma escola que eles ensinavam pessoas negras. Porque o Luiz Gama, ele teve um outro acesso, porque primeiro proibiu-se pessoas negras de estudarem, e depois, quando liberaram, colocaram um preço para isso. Então, vamos dizer assim, você é um negro alforriado, se você quiser, você pode estudar, mas você tem que pagar aí R$10.000 por mês. Inclusive, ele teve que sair do Brasil para estudar fora. Sim, para estudar fora. Então, você não tem, você acabou de se livrar da escravidão, te jogaram na rua, com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro, e aí você vive como? E essa você reparação, sobrevive. quando fala reparação, né, professora? Essa reparação lá atrás, que devia porque jogar nas margens, não deram nada, nenhuma terrinha, nada? Não. Então, essa também são questões que são discutidas, porque vários povos que passaram por genocídio, por questões mesmo de serem dizimados aí, eles tiveram uma reparação. Os judeus tiveram uma reparação. O povo negro não. Nunca. Aí aparece Entendeu? uma questão de cota, Sim. que é pouco. Mínimo. É pouco. E quando a gente fala dessa reparação, poxa, gente, foi 80 anos. Você tem noção que são 80 anos que você não pode estudar? Isso afetou gerações de famílias. Entendeu? Gerações que, se a gente for parar para pensar, vocês devem ter avós e bisavós que não puderam estudar por causa disso. E manteve a lógica, a estrutura, funcionando o racismo, Sim. né, do negro inferior que está ali para servir. Então, é algo muito difícil, muito difícil. Mas você acredita que, desculpa, você acredita que nós estamos ainda engatinhando, estamos num processo? Que processo é esse que nós estamos agora? Então, Como você enxerga? eu acredito que racismo, homofobia nunca vai acabar, infelizmente, porque Mas tem como o ser mitigar? humano, ele é assim, A questão ele não vai vai discriminar. acabar, mas tem como... Não. Mas eu acho minimizar? que tem como, eu acho que a gente está nesse caminho, acho que as redes sociais hoje têm uma grande força para conscientizar as pessoas, então eu falo muito, sigam pessoas negras. Se você quiser saber de fato o que é a causa negra, siga pessoas negras no Instagram, siga pessoas negras de referência dentro da comunidade negra. O que é falado numa página de fofoca branca não é a mesma coisa que é discutido numa página de fofoca negra. Então são dois mundos completamente distintos dentro de um mesmo lugar. Se você pegar o Instagram aí, tem muita gente hoje discutindo questões raciais. Então a Bárbara Carini, que é uma pessoa que eu gosto muito, fiz curso com ela. O livro dela. O Insta dela é um Manual, intelectual, né? diferentona. Como Ela tem o manual antirracista, né? Não, manual antirracista é da Djamila Ribeiro. Não, é como ser um educador antirracista. Tá. E é um livro maravilhoso, acho que todo professor deveria ler. E ela traz pautas, traz questões que para nós, como educador, são fantásticas. Eu sigo ela no Instagram. Eu também sigo. E esse livro dela trouxe uma questão que me fez voltar assim na minha infância dentro de uma escola. Então, quando ela diz que
Uma professora negra, quando ela mexe no cabelo das alunas, ela não mexe no cabelo da aluna que tem o cabelo crespo ou que tem o cabelo cacheado. Ela mexe no cabelo das alunas que tem o cabelo liso, porque ela foi ensinada assim. Provavelmente na infância dela ninguém mexeu no cabelo dela também. E a gente vem perpetuando, a gente vem trazendo essa história. E o que eu acho importante de mudar é exatamente isso. Eu gosto de falar para as minhas alunas, principalmente as pequenas, o quão bonitas elas são, mas principalmente as que têm o cabelo crespo, porque são meninas que não são enxergadas. Então, quando você olha para ela e fala, nossa, seu cabelo tá muito lindo, para ela é uma coisa, sabe? Alguém me enxergou no meio dessa eleva a selva autoestima, a aluna tipo, vê como uma representatividade. Sim. Ali, como uma modelo. Eu acho que eu, pelo menos, né, enquanto professor, eu vejo muito isso dentro da escola. Então, por exemplo, eu gosto muito de trança. E eu tenho que um agrupamento ali de alunos, de ex-alunos. Quando eu ponho trança, dá certinho, uma semana, aparece uma galera ali, uma leva de aluna negra de trança. Entendeu? Se eu tiro, elas também tiram. Porque você cria uma identificação. Pô, tem alguém igual a mim ali. E na minha escola da prefeitura, eu acho que tem aí uma média de 70 professores. Se tiver 10 negros, é muito. Entendeu? Então, para o aluno se identificar, é muito importante. Entendeu? Hoje em dia, o Pantera Negra, eu amo Pantera Negra. E olha que eu não gosto de filme de super-herói. Mas o Wakanda é tudo que um país deveria ter sido. O que o continente africano deveria ter sido. Porque o Wakanda não é só a questão do filme, não é só a questão cinematográfica. O Pantera Negra, ele é um filme que ele conta a história negra. É um filme produzido, dirigido, escrito por pessoas negras. Então ali, quando você pega Wakanda, é um país que não foi colonizado. Não teve interferência europeia, não teve interferência americana. Então, as roupas deles são deles, o cabelo, as pinturas corporais, é tudo do país. Não teve nenhuma interferência de fora. E ali tudo que eles fazem é para preservar o país dessa interferência. Eles saem, eles têm essa possibilidade de ir para outros lugares, porém sempre preservando a cultura deles. Então, Pantera Negra, tanto o primeiro quanto o segundo, ele conta sobre um país que é um país que é o que deveria ter sido. Então, é que eu não posso dar spoiler do filme, não sei se as pessoas já assistiram, mas no fim do segundo filme, quando aparece o filho do T'Challa, né, do Pantera Negra, que a irmã dele encontra, ela pergunta o nome dele, né? E ele fala que ele se chama Toussaint. O Toussaint, ele foi o líder da Revolução Haitiana. Eles utilizam personagens ali, a história é fictícia, mas tem muita gente. Tem referências reais, a mãe, né? do Pantera Negra são referências reais. E referências de um povo, da história do povo negro. Então é muito importante, quando você passa a ver o filme pela perspectiva da história negra, você vê que tem todo um contexto ali que não é só um filme de super-herói. Não é. Eu adoro Pantera Negra também, assisti os dois e é pedagógico. É uma referência mesmo para refletir, né? Sim. Refletir sobre a questão do negro, a questão racial, e propõe muitas reflexões filosóficas importantes. Professora Elaine, daria para a gente fazer 2, 3 programas, mas nós temos aquele horário, né? Nós temos um teto, a produção já falou, já deu horário, daqui a pouco vai bater o sinal aqui, a gente está dentro de uma escola, gente. Eu quero te agradecer mais uma vez, fantástico, você deu uma aula aqui pra gente, vai ficar gravado aqui, né? Vai ao ar aí sexta-feira, né, às 19h30, né, gente? Para fechar, professora, eu queria que você deixasse aí o seu comentário final, alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse que eu não fiz, algum comentário que você queira acrescentar de uma
sugestão, não sei, crítica, gente. análise? Eu acho que dentro da perspectiva do letramento racial, o que eu posso falar para vocês é isso. Sigam pessoas negras, Tá. sabe? Pessoas que são referências dentro da comunidade negra. Que você vai ter uma outra vivência. Então, por exemplo, a Wakanda Gossip, que é uma das maiores páginas de fofoca negra. E só de entrar ali, você já tem essa quebra, você vê que é uma temática completamente diferente. Isso colabora para desconstruir muitas coisas. Sim, né? é uma página de fofoca extremamente antirracista. A dona ali da página é uma mulher negra, então o que a página traz? A exaltação do povo negro. Então divulga show de pessoas negras, então essa potencialidade que pessoas negras estão fazendo de grandioso e que não é, por exemplo, divulgado na mídia, entendeu? Então filmes e várias questões aí que não são trazidas dentro da escola normalmente. E eu acho que o bom para pessoas negras é porque tem uma identificação, ela traz ali algumas questões que te faz você se identificar. Então a questão da trança, a questão da maquiagem, que não tinha maquiagem para pessoas negras até pouco tempo atrás, entendeu? A questão do cuidado capilar, da valorização do cabelo, entendeu? Então ela traz todas essas questões. E dali você vai seguir várias pessoas. A Bárbara Carini é uma referência, tem o Thiago André. Filme Além do Pantera Negra. Falando em Bárbara, pega ali na minha mochila ali. Já vou mostrar já o livro da Bárbara Carini, que eu sigo muito ela. Ela lançou um outro. Não, tira o livro, tira o livro. Eu sei que livro que é. Tá aí. Sabe? Esse? O outro. Isso, esse mesmo. Esse aqui, né, professora? Esse mesmo. Olha aqui, gente. Ó, isso aqui é uma dica de livro muito importante, muito Maravilhoso. legal. Eu estou lendo aqui, ó, já até marquei a página aqui. Vamos ler aqui. Vamos fazer uma leitura. Escolhe, né? Veja. Poxa, Cris, Estamos eu tava fechando. indicando livro, eu tava começando a indicar livro. Então, Mas gente, leiam. a professora Elaine também, acho que eu não sei se eu Conceição comentei. Evaristo. Ela está agora na sala de leitura aqui, nessa escola, né, professora? Contribuindo bastante aqui. E é isso, gente. Vamos ver aqui. Posso? Pode, fique à vontade. Eu gosto muito desse trecho do livro, porque quando a gente fala, um livro muito bom também, que eu já vou indicar, é o Pacto da Branquitude. E quando a gente fala da branquitude, o Pacto da Branquitude, muita gente se incomoda com isso e acha que é uma guerra de negros contra brancos, e na verdade não é bem isso. O termo branquitude não se refere às pessoas em suas singularidades. Trata-se de uma categoria social que se refere a um lugar de vantagem simbólica, subjetivas e materiais disponíveis para as pessoas identificadas como brancas em uma sociedade onde o racismo é estrutural. Então ela bate exatamente nesse ponto. A branquitude não é só sobre ser branco. Não é contra o branco. Não é a pessoa negra contra a pessoa branca. A branquitude é um grupo que tem um privilégio. Então, você... E tem o privilégio reproduz essa Sim. dinâmica do racismo. Mas também. você, por exemplo, sendo uma pessoa branca da periferia, se você entra num shopping Cidade Jardim, você tem o privilégio de não ser seguido por um segurança, diferente de uma pessoa negra. Então, esse é o privilégio que nós falamos que a branquitude tem. O privilégio de, por exemplo, você ir fazer uma entrevista e ser aceito. Fazer coisa básica. Sim, e se eu for fazer essa entrevista com o meu cabelo black, eu vou ser questionada, Possivelmente não eu vou consigo. ter um olhar diferente e não vou conseguir. Dependendo do segmento, Sim. realmente fica mais... Então, uma pessoa branca, tatuada, ela tem uma visão, ela tem um privilégio completamente diferente de uma pessoa negra tatuada. Então é sobre esse privilégio, não é sobre o ser branco em si, é sobre os privilégios que a branquitude acaba trazendo.
Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, professora Elaine. Nos deixou aqui essa aula e você vai voltar em outros programas também. Vamos discutir outros. Por você eu vinha todo mês. Todo mês. Gente, agradeço vocês pela presença e quero dar um recado importante. No dia 10 de abril, o Pod Joas comemora 1 ano de vida. Nós vamos cantar parabéns, vai ter bolinho de aniversário para o Pod Joas, vai ter bexiguinha. O professor Christian vai trazer o bolo da Sodier. Vou trazer, já comprei já. Gostaram, né? Eu vou trazer um bolo. Trufado. Aquele bolinho assim. De linho trufado. E dia 10 também, tem aniversariante, mas é surpresa, tem uma aniversariante da nossa equipe aqui. Ela comemora o aniversário dela no mesmo dia do Pod Joas. Mesmo dia que a gente comemora 1 ano de Pod Joas. Então vai ser um programa especial. Você também vai estar por aqui, né? Na sala de... Eu não sei se a gente vai manter aqui, né, espaço, porque como vai ser um evento especial, um programa especial, eu não sei se a gente vai usar a mesma sala. Mas enfim, de qualquer forma... na hora de comer, fica na minha sala. Entendi. Gente, então ficamos assim. Vamos lá. Semana que vem nós vamos dar uma pausa. Por quê? Não vai ter podcast semana que vem. Viu, equipe? Não vai ter, né? Vamos dar uma pausa semana que vem. Olha lá, tá tudo conversando, ó. Em vez de estar trabalhando, ó. Em vez de estar prestando atenção, trabalhando, semana que vem é pausa, né? Não vamos ter nenhum convidado, não vamos ter programa, podcast, porque a gente vai se programar para o dia 10 de abril, né? Vai ser um programa especial, né? Vai ter bexiguinha, bolinho, vai ter tudo, né? Refrigerante, o que mais? Que a gente vamos enfeitar, né, Laís, a sala. É isso aí. Refrigerante bom. Bacana não, por favor, hein? Gente, ficamos assim então. Um beijo a todos e até o próximo podcast, até o próximo Pod Joas. Não esqueçam de curtir a página do Instagram, comentar, compartilhar e inscrevam-se no canal do YouTube também. Esse programa vai na íntegra lá no link da bio do Instagram para o YouTube. Então, essa entrevista na íntegra vai para o YouTube e no Instagram aqueles melhores momentos que só a nossa queridíssima Duda sabe fazer. Obrigado, equipe, Maíra, Giovana, Laís. Obrigado, parceira. E ficamos assim. Professora, até a próxima. Eu que agradeço. Unhas compridas, tocas de seda, piercing no umbigo, cartas na mesa. Aqui só contamos com certezas, aqui não gostamos de surpresas.